Mas alguém que é maduro, ele não é alguém que faz o que ele quer fazer. É alguém que faz o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito, nós temos a direção no nosso espírito e a direção na palavra. E mesmo hoje, tendo tantas coisas tão claras na palavra, ainda há aqueles que, mesmo professando a fé em Cristo Jesus, ainda ousam questionar princípios e determinações claras que o nosso Deus deixou. É uma afronta direta à soberania e à autoridade do nosso Senhor. Talvez você esteja se perguntando ou pensando: poxa, mas com esse discurso você vai esvaziar o corpo de Cristo. E a pergunta que eu faço é: se você for embora, será que realmente você é corpo de Cristo? Será que você realmente reconhece Jesus como seu Senhor? Imagina você sendo um servo, sendo escravo, e você tendo a oportunidade de ter o seu Senhor tão próximo a você e Ele te dando uma determinação e uma ordem direta. E você fala: não concordo. Eu acho que não é bem assim. Irmãos, muitas vezes, essa é a nossa postura diante do Senhor. Nós não concordamos. Nós não falamos isso para Ele: Senhor, eu não concordo com você. Me desculpa, mas eu não concordo. Nós não temos essa ousadia. Mas a nossa atitude é exatamente essa. Nós enfrentamos e batemos de frente com o senhorio de Cristo. E isso individualmente. Por isso que a expressão do corpo de Cristo, ela só acontece quando nós, enquanto membros desse corpo, nós nos sujeitamos a Cristo, que é o cabeça. A edificação e o crescimento do corpo. Mateus 16, 18. Estar encabeçados por Cristo gera crescimento e edificação, pois Ele mesmo, o Senhor, é quem edifica a igreja. Veja, vamos ler Mateus capítulo 16. Vamos ver o que o Senhor fala. Mateus 16, versículo 18. É uma conversa com Pedro. E é interessante, irmãos, que você pode até se esforçar em querer ver a igreja, querer ver o corpo de Cristo, assim como você pode se esforçar para crer no Senhor. Mas a verdade é que no final das contas, somente se Ele tiver misericórdia e Ele quiser, é que você vai ser salvo e é que você vai ver a igreja. Cabe a nós ter um coração quebrantado e um coração humilde para poder pedir ao Senhor que tenha misericórdia e abra os nossos olhos. Mateus capítulo 16, o Senhor pergunta, versículo 15. Ele pergunta o que as pessoas estão dizendo ser o Filho do Homem. Uns disseram João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. E ele perguntou: e vocês, o que vocês pensam? Eu sei o que as pessoas falam de mim. Mas e vocês? Então Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és Simão, porque não foi carne e sangue. Não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te pergunto, quem é que vai edificar a igreja? O próprio Senhor vai edificar a igreja. Que segurança é saber que essa responsabilidade está nas mãos de Jesus. Ele vai edificar.
No segundo ponto, e como se dá essa edificação? Efésios 4, versículo 8 a 12. Efésios capítulo 4, versículo 12. A pergunta é, como é que a igreja, o corpo de Cristo é edificado? Como vai crescer? 4:12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, aqui em Efésios ainda no capítulo 4, nós vemos que o Senhor ele concede alguns dons à igreja. Ele dá apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas. Esses são homens dons, são pessoas, membros do corpo que Deus concede à igreja para que nos aperfeiçoe os santos para a obra do ministério e para a edificação da igreja. Esse é o primeiro ponto. Como a igreja cresce, como o corpo é edificado? Por meio do aperfeiçoamento. Porque quando você creu no Senhor, você nasceu para Cristo, você foi batizado, você apenas o recebeu como Salvador. E você vai aprender como receber o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor. E é nessa caminhada de você se submeter ao cabeça que você é aperfeiçoado. E nós precisamos de ajuda do corpo de Cristo para nós crescermos. E essa ajuda vem desses homens dons, pastores e mestres, evangelistas, aqueles irmãos que estão à nossa frente. Eles estão aí para fazer você crescer, para você tornar-se um membro altamente desenvolvido no corpo de Cristo. Essa é um dos aspectos da edificação do corpo e do crescimento. Agora, o segundo aspecto, além do aperfeiçoamento, a edificação do corpo ocorre também quando cada membro realiza a sua função. Irmãos, como Efésios capítulo 4, versículo 16, é importante. Porque veja, pode passar o próximo slide. Acho que pulou. Volta um. Exatamente. A cabeça comanda o corpo. A figura perfeita, coordenada e submissa do corpo humano. O movimento simples do caminhar. Veja, Jesus Cristo, Ele é o cabeça desse corpo. Nós, quando recebemos Jesus, fomos introduzidos na igreja, no corpo de Cristo. Agora você é membro desse corpo. Olha para o seu corpo. Olha os movimentos mais simples que você faz. Você percebe a coordenação que você precisa ter? Observa uma criança correndo. Como ela ainda é totalmente descoordenada. Porque ela ainda está crescendo. E às vezes ela se encanta com o movimento da mão dela. Eu imagino que ela deve pensar assim: meu Deus, essa mão está viva. E aí começa a mexer os dedos assim e fica encantado com o movimento dos dedos. Hoje você não pensa isso porque você já repetiu isso milhões de vezes. E à medida que você pensa, o seu corpo obedece. Você não pensa, eu vou andar. Quando vem, você já está andando. Já está dando o primeiro passo, o segundo passo. E engano seu achar que quando você anda, você utiliza suas pernas. Todo o seu corpo está coordenado para que você dê apenas um passo. Você entende
a partir dessa ilustração simples, que para que haja edificação no corpo de Cristo, irmãos, cada um de nós precisa tomar a nossa responsabilidade, a nossa porção, aquilo que Deus concedeu a nós, e servir ao nosso Senhor, e servir a esse corpo. Sabe, quando, no próximo slide a gente vai ver isso, mas eu já vou adiantar. Se você tem algum membro que não funciona, ele ainda é parte do corpo. Se você tem um braço que não se move, ele ainda é parte do corpo. Se você tem um olho que tem uma visão comprometida, ele ainda é parte do corpo. Mas ele é um membro inútil, sem utilidade. E o corpo, ele não fica se queixando. Ele tenta, de todas as maneiras, compensar a perda ou a inutilidade daquele membro. Sabe, se sua perna está doendo, normalmente você descansa na outra perna. Naturalmente. Sabe por quê? Porque uma perna está cuidando da outra. A perna está falando, ela não tem condições porque está machucada. Então eu vou tomar todo o peso sobre mim. Tenha certeza disso. Se você não está desempenhando aquilo que Deus deu na sua mão, você está sobrecarregando outros membros do corpo. E isso é muito sério. Irmãos, e é maravilhoso quando um corpo, ainda que pequeno, com poucos membros, ele está agindo em unidade. O exemplo que nós vimos, o exército de Esparta, era um exército muito pequeno, de 300 pessoas. Mas era um exército que havia unidade entre eles. E quando o comandante determinava uma posição, todos os 300 obedeciam. Posição de defesa, todos os 300 em posição de defesa. Posição de ataque, todos em posição de ataque. Então, irmãos, no final das contas, não depende da quantidade de irmãos que nós temos. Depende da nossa unidade. Depende da nossa obediência ao cabeça que é Cristo. Se nós obedecermos o nosso Senhor, considerando Ele como a nossa autoridade soberana, irmãos, esse corpo, ele vai prevalecer e ele vai ter expressão de Cristo. Mas começa quando você e eu, enquanto membros, individualmente, nos sujeitamos a Cristo. E mais, não pensar de si mesmo além do que convém, versículo 3. Paulo, na verdade, nos recomenda preferir-nos em honra uns aos outros. Observe esse verbo, preferir. Preferir pressupõe que você tenha ao menos duas opções. Eu prefiro esse àquele. E quando Paulo fala isso, ele está dizendo, prefira os outros, ao invés de preferir a você mesmo. Irmãos, que cuidado de amor há no corpo de Cristo. E mais, considerando os outros superiores a nós mesmos. Filipenses capítulo 2, versículo 3. O problema é que nós invertemos essa ordem. Nós preferimos a nós mesmos a despeito de qualquer pessoa, de qualquer irmão. E nós consideramos a nós mesmos superiores a qualquer outro irmão. Consequentemente, não há cuidado no corpo. Você não se importa com um dedo que está doendo. Quando eu digo isso no contexto de corpo de Cristo, nós conseguimos entender como funciona. Mas quando você coloca no contexto de corpo humano, faz sentido você não se preocupar com um membro que está machucado? Se o seu braço está doendo, se você está com dor nas costas, faz sentido você simplesmente ignorar
Quem é que faz isso? Quem ignora a dor no próprio corpo? Quem se corta e não tem um mínimo de cuidado? Nenhum corpo faz isso. Mas nós, enquanto corpo de Cristo, muitas vezes, nós deixamos os membros, nós passamos de largo. Sabe o que acontece? Nós estamos deixando de desempenhar o cuidado com o corpo. E a igreja e o corpo de Cristo, nesse momento, deixa de ser edificada. No corpo de Cristo, todos os membros são fundamentais e indispensáveis, estando ligados uns aos outros, embora com funções diferentes. Há aquela porção que Paulo fala, não temos tempo, mas Paulo fala, pode o olho olhar para outro membro e falar assim, eu não preciso de você? Não tem como. Nós simplesmente olharmos para um irmão e falar, eu não preciso de você. Todos os membros são importantes. E mais ainda Paulo fala, aquele que precisa, talvez aquele de menos honra, é aquele que a gente tem talvez mais cuidado. A gente cobre. A gente cuida. Mas por que com alguns irmãos às vezes a gente nem cumprimenta? Percebe? Essa é uma palavra de simples assimilação, de fácil entendimento. A comparação é com o corpo humano. Mas é uma palavra de difícil vivência. Por conta do nosso ego, por conta do nosso individualismo. E porque, na maioria das vezes, ainda nós somos senhores de nossas vidas. Próximo. A utilidade. Obrigado. Quando cremos no Senhor Jesus, coletivamente nos tornamos corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Um olho que não vê, um braço que não se move, um ouvido que não ouve, não deixa de ser membro. No entanto, é sem função e sem utilidade. Para exercer nossa função como membros do corpo de Cristo, precisamos estar encabeçados nele. O corpo é contrário ao ego e ao individualismo infantil. Quando vemos o corpo, quando conhecemos o corpo e quando cuidamos dele, os problemas entre os irmãos, as desavenças, os distúrbios e divisões já não têm lugar entre nós. Mas para isso você precisa ver a igreja como o corpo de Cristo. E que você faz parte desse corpo. E que você é importante neste corpo. E que os demais membros fazem parte desse corpo. E que eles também são importantes. E que você deve ser cuidado por esse corpo. E você, enquanto membro, também deve cuidar dos demais membros. Nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. No entanto, isso só acontece quando nós nos sujeitamos à soberania de nosso Senhor. Você consegue compreender que isso é loucura? Você consegue imaginar que uma pessoa qualquer que não tenha a mínima ideia do que seja Cristo, ele vai olhar para essa palavra e falar assim, você é doido. Por que eu deixaria de fazer as coisas que eu quero fazer para poder me sujeitar a quem quer que seja? Mas isso faz sentido para nós, porque nós fomos chamados para fora desse mundo e introduzidos na igreja.
E a nossa relação com o nosso Senhor não é uma relação conceitual. A nossa relação com Jesus é uma relação de vida. É uma relação de encabeçamento. E não pense você que essa relação de encabeçamento, ela é uma relação de hierarquia, tão somente. Sabe, minha esposa, ela é militar. E durante o curso de formação, uma das coisas que ela mais odiava era quando ela recebia ordens despropositadas. Do tipo assim, o comandante chegava e falava assim para ela: você conhece bife à milanesa? Conheço, sim, senhor. Pois é. Você está vendo aquela lama ali e aquela terra do lado? Vai lá e volte e se apresente a mim como um bife à milanesa. Essa é uma relação hierárquica. A nossa relação com o nosso amado Senhor não é assim. A nossa relação com o Senhor é uma relação de vida. E não há nada melhor do que nós sujeitarmos ao nosso Senhor. Isso é loucura, irmãos. E ninguém em sã consciência, na sua razão, vai entender que se sujeitar, se submeter é agradável. Mas para nós, que recebemos o Senhor, é maravilhoso se submeter à soberania de Jesus Cristo. Não há nada melhor, irmãos, do que o Espírito falar com você e você não entender o porquê o Senhor está falando aquilo com você, mas você entende que é o Senhor que está falando. E você obedecer à unção que está no seu espírito. E eu não estou falando de resultado. Às vezes a gente acha que quando nós obedecermos o Senhor, tudo vai dar certo. Isso é um pensamento muito pobre, muito utilitarista, do tipo, se deu resultado é porque é de Deus. A minha preocupação é que se está dando certo na sua vida a algum ponto, e você esteja crendo de coração que é Deus. E eu quero te dizer que pode ser que não tenha nenhuma relação com o Senhor. Entende? Não é porque está dando certo. Não é porque está dando resultado. Não é assim que funciona. Mas eu posso garantir a você que ainda que você não entenda, que você não concorde, diferentemente de quando um militar obedece o seu superior, quando nós obedecemos o nosso amado Senhor, irmãos, há muita paz no nosso espírito. E essa paz não é a paz que o mundo dá. Essa paz vem do nosso amado Senhor. E ela é impagável. E o mundo pode estar desabando ao seu redor. E todos podem estar apontando o dedo para você. Todos podem estar criticando. Mas o seu interior há paz. Irmãos, essa paz, essa segurança é maravilhosa. Quem quer se sujeitar ao Senhor? Então, talvez você precise destronar você mesmo do seu coração. Talvez o ídolo maior que esteja no seu coração seja você mesmo. E você tenha que retirar você do comando da sua vida e permitir que o Senhor volte e tome o lugar dele de direito como Senhor soberano de nossas vidas. Essa é uma porção, irmãos, que não está na nossa lição. A lição 17. Mas eu achei oportuno acrescentar. A unidade e o senhorio de Cristo. Se você tiver a curiosidade de pesquisar, deixa eu ver a hora.
Se você tiver a curiosidade de pesquisar as porções que nós estudamos hoje, de Efésios, Colossenses e 1 Coríntios, você vai perceber que o título sempre é unidade. A unidade. Como nós estamos estudando Coríntios, o livro de Coríntios, 1 Coríntios, desculpa, o principal problema, veja só, o principal problema na igreja em Corinto era a divisão. Foi o primeiro problema que foi apresentado. Por meio dela, os demais problemas entraram na igreja. Sempre faça alusão ao corpo de Cristo, à unidade. Mateus 12, 25. Casa dividida não subsiste. Para todos os problemas que a igreja em Corinto passou e para todos os problemas que nós enfrentamos, o antídoto é a cruz de Cristo. Quando nós tomamos a nossa cruz, irmãos, a unidade é gerada. E digo mais, se você voltar ao exemplo do corpo, você vai perceber que todo o esforço da cabeça não é para simplesmente você mover o seu braço. Talvez de uma criança, sim. Imagina o tempo que ela demora para poder ter coordenação e colocar um passo atrás do outro, na frente do outro. Até coordenação para conseguir pegar uma colher e conseguir levar a comida até a boca. Quantas vezes ela não leva comida até o olho? Mas um corpo maduro, a obediência ao cabeça, a obediência dos membros ao cabeça, ela não serve simplesmente pelo movimento. Deus não quer que você, como membro do corpo, simplesmente se movimente para que o corpo tenha as mais simples das funções. Cristo tem um propósito para que esse corpo possa se mover. Entenda que um dia Cristo veio à terra, e nós vamos ver agora no final para memorizar. E quando ele estava aqui, ele corporificava Deus. E tudo que Deus queria fazer naquele momento era por meio de Jesus Cristo. Mas no dia que ele se tornou Espírito e adentrou em todos nós, e nós nos tornamos as várias moradas, e agora corpo de Cristo, irmãos, a vontade de Deus ela é feita quando o corpo se move. Agora pense você, Cristo como cabeça, querendo andar em uma direção, querendo fazer algo, querendo falar algo, mas o corpo está relutando. Não vou fazer. Não faço. Não concordo. Espiritualmente falando, quando nós colocamos uma lupa nesse corpo, nós vamos ver que há muito ego, há muito individualismo infantil, há muitas picuinhas entre o corpo. E aí o que acontece? O corpo não se move. E a vontade de Deus não pode ser feita porque o corpo está de birrinha. Não gosto dessa maneira. Não vou fazer. Entenda que a vontade do Senhor, ela só vai ser expressa e ela só vai acontecer quando a igreja, enquanto o corpo de Cristo, tomar a cruz. E sujeitar-se ao cabeça que é Cristo. Agora vamos falar sobre unidade para nós finalizarmos. Abra sua Bíblia em João capítulo 17. Olha só que interessante. João capítulo 17. Versículo 11. Vamos falar sobre unidade. Você quer unidade? 17, versículo 11. Já não estou no mundo. Acompanhando? Obrigado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guardas em teu que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Irmãos, nós temos unidade no nome de Jesus. Ainda João 17, mais unidade. Versículo 20 e versículo 21. A fim de que todos sejam um,
E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Perdão. 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra. Agora sim o versículo 21. Leia de maneira corrida. Por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Você quer unidade? Nós encontraremos unidade na palavra. Nós vamos encontrar unidade no nome. E nós vamos encontrar unidade na palavra. Sabe, hoje nós crescemos numa sociedade democrática. Para os mais antigos, receber uma ordem não era tão difícil. Isso não é uma crítica, é apenas as coisas como elas são. As gerações mudaram. Os baby boomers, depois geração X, geração Y, agora a geração Z, todas elas têm características diferentes. As características das gerações anteriores, eles não tinham problema em obedecer. Nós não éramos um país tão democrático. Hoje, nós somos um país democrático. Os mais novos já crescem com a democracia no sangue. Isso significa dizer que tudo eles querem fazer parte. Tudo eles precisam concordar. Se for possível, vamos tomar uma decisão, levantem suas mãos quem concordam com a opção A. Levantem suas mãos quem concordam com a opção B. E no mundo de tantas ideologias, num mundo tão democrático, entender o senhorio de Cristo é difícil. Porque no reino dos céus não há democracia. Jesus é rei. Você entende o que isso significa? Significa que não adianta levantar sua mão, não adianta você falar que não concorda, não adianta você querer falar que você quer ser ouvido. Jesus é rei. Ele é Senhor dos senhores. E nesse mundo com tantas ideologias, tantas coisas nas quais nós podemos nos filiar porque nós temos afinidade, como conseguir unidade? Por meio do nome e por meio da palavra. Irmãos, a palavra é aquilo que simplesmente acaba com as nossas opiniões. Ela acaba com as nossas vontades. Ela acaba com o nosso individualismo. Quando todos nós nos voltamos à palavra e ao nome, nós somos um. E o corpo de Cristo ganha expressão. Versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Outro ponto da unidade, a glória. Daí nós podemos fazer referência a Hebreus, capítulo 2, versículo 10. Porque convinha que aquele, por cuja e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos, eu e você, à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. O nosso destino é a glória. Sabe o que nos une? Porque o nosso destino é a glória. É todos nós crescidos, parecidos com Jesus Cristo. Ser como Cristo é. João 17, versículo 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados. Lembra no início da nossa lição que a maneira de você fazer com que o corpo seja edificado e que ele cresça é pelo aperfeiçoamento? Versículo 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na
unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Isso significa, irmãos, que o ambiente para nós sermos aperfeiçoados é a unidade. Para finalizar, Efésios capítulo 4, versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E a reflexão que a gente deixa no último slide. O quanto da cruz de Cristo estamos tomando e permitindo que Ele, Jesus, como cabeça, nos governe e com isso edifique o seu corpo. Próxima lição, nós vamos ver outro aspecto da igreja. Essa foi a lição 17, a igreja como o corpo de Cristo. A parte mais importante, irmãos, embora seja uma lição, embora nós tenhamos visto a importância dos membros, mas a parte mais importante é a nossa sujeição ao cabeça, que é Cristo. Algumas perguntas para nós finalizarmos e memorizarmos. Como você entende o mútuo habitar entre Deus e nós? Primeiro item da nossa lição. Quando recebemos, nós cremos em Cristo como nosso Salvador e Senhor, Ele passou a habitar em nosso espírito humano. Assim, quando estamos no Espírito, Ele mora em nós e nós também habitamos nele. 2. Qual a diferença entre o corpo físico de Cristo e o corpo espiritual de Cristo? Quando Cristo estava na terra, seu corpo físico, ele era a corporificação de Deus. Após sua obra e ministério terrenos, ele preparou muitas moradas, você e eu, que somos nós, e por consequência se tornou, juntamente com todos os que creem nele, um corpo coletivo. Ele é o cabeça e nós os membros desse corpo. 3. Como Cristo pode ter o primeiro lugar na igreja como seu corpo, sendo de fato o cabeça? 4. O perfeito funcionamento do corpo humano passa pelo correto funcionamento dos membros. Como isso se aplica ao corpo de Cristo? Para que o corpo de Cristo efetivamente esteja em pleno funcionamento, cada membro deve funcionar. E por fim, por que não se pode dizer, vou sair dessa igreja e ir para aquela? O corpo de Cristo é um. A igreja é o corpo de Cristo. E por essa razão, não é possível um membro do corpo dizer, vou sair desse corpo. Uma vez que você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito de Deus agora habita em você. E agora você faz parte do corpo de Cristo. E jamais vai deixar de sê-lo. Jesus é o Senhor. Amém.